Natália não se enxerga no espelho. É uma ilusão sua imagem. Mentira, crendice, absurdo, bobagem. Mentira, crendice, absurdo, bobagem. Música é uma essa? música da maravilhosa banda Citrossônica. Ah, olha só. Acabei de conhecer a música, não conhecia. Claro, porque ela ainda está em estágio de decomposição. Quem é Natália? Que a gente começa, a gente compõe a música e depois a gente decompõe ela. Olha só, que Entendeu? bonito. Não Olha, tá aí um nome de disco futuro pra Citrossônica, Decomposição Assistida. Mas vocês não vão ouvir no EP, porque ela não foi gravada ainda, ela está sendo decomposta. Exato. Mas é isso, começamos aqui mais uma semana e agora eu vou fazer o aviso, né? Que ano passado, semana passada eu fiz esse aviso no fim do episódio, beirando o fim ali. Não sei se todo mundo ouviu, então aproveitando que a retenção está alta. Ou não, né? Porque... retenção entre quem está ouvindo, né? Enfim, considerando só quem está ouvindo. Então, gente, em agosto, mais um podcast de casal completa 5 anos. Olha só. Eu não liguei a soundboard de novo. Isso. E aí, a gente vai fazer um episódio especial, né? Ano passado a gente teve um episódio de 4 anos e comemorando também o número 200. Exato, do centésimo. E esse ano, bucentésimo, né? Esse ano a gente então vai fazer um episódio especial para comemorar os 5 anos. Vai ser um episódio live, ao vivo. Vai ser uma live ao vivo. Exato. Em vídeo, né? Para quem quer nos ver. E vai acontecer no dia 4 de agosto, que é uma segunda-feira, né? Dia que a gente publica os episódios. Então, 4 de agosto, 21 horas, a gente vai fazer uma live que vai ser transmitida no YouTube. E aí depois vira episódio também, né? Vai ficar disponível o episódio em vídeo lá no YouTube. Eu vou ver se eu consigo publicar como vídeo no Spotify também. Nunca fiz isso. Preciso aprender, tá? Tá bom. Mas é isso. E a gente conta com a colaboração de vocês, ouvintes, pra, né, fazer um episódio especial, mandando pra gente qualquer tipo de informação que vocês achem válida. Vocês acham que a gente precisa. Pode ser uma pergunta, um comentário, um pedido de ajuda, uma reclamação, uma história que você queira compartilhar com a gente, com os outros ouvintes, qualquer coisa que você queira mandar e se fazer ouvida, ouvide aqui com a gente. Pode mandar no e-mail mais um podcast de casal@gmail.com. Tudo por extenso. Manda nas nossas redes também, Instagram, Blue Sky, Twitter, @leitecruz e @telocaeto. Exato. Tá aqui na descrição do episódio, né? Os nossos contatos. Nossos handles. E é isso, só avisa que é pro episódio do aniversário, senão é capaz a gente ler antes. Exato, pra gente não ler antes e na hora ter a surpresa e o improviso. Exato. Porque somos assim. Dado o recado. Tá? Falando em improviso, quinta-feira eu vou fazer um workshop de improviso. Olha, me conta. Vamos ver as interações. Vamos. Tá, guarda essa informação que é nova pra mim, eu não estava sabendo. Temos 2 e-mails. O primeiro e-mail é do Rafael Emanuel. Emanuel, que é ouvinte nosso aí desde a época do The Library is Open. E o título do e-mail é Tutor de Gato, entre parênteses, culpa de vocês. Olá, meninos. Estou por aqui acompanhando vocês há tanto tempo que me sinto íntimo. Acho que já cheguei a escrever quando me mudei para Boston. Ouvia o Tlio e sempre amava assistir as drags quando se apresentavam aqui nos bares locais. Inclusive, na minha cabeça, você morava em Nova York, Rafael. Não lembrava que era Boston. Eu acho que é pertinho, né? Boston, Massachusetts. Talvez ele deva ir pra lá, né? É o Tri-State Area. Eu lembro que rolou algum episódio do Tlio que ele mandou, tipo, relatos de shows de drags. Sim. De lá, foi bem legal. Escreva pra dizer que, por ter acompanhado a trajetória de vocês com pesto e carbonara, eu e meu marido também nos aventuramos a adotar um gatinho. Chamamos ele de Prince.
que também atende por neném. Nunca me imaginei como tutor de gato, mas hoje chego mais cedo do rolê só porque sinto saudade de estar com ele. O que me tornei. Segue foto dessa família feliz. Amo o trabalho de vocês. Um grande beijo, Rafa, Diogo e Prince. Ai, que fofo. Que fofos. Aí na foto, gente, tá o Rafa e o Diogo num parque. Os dois bem casuais. Vou fazer aqui uma audiodescrição. Os dois bem casuais, de camiseta, bermuda, chinelo, sandália. Os dois segurando o Prince no colo. O Prince é um gato grande, né? Ele é grandão. E ele é cinza ou é preto? Ele é cinza, né? Ele é cinza, com os olhos... Os olhos acho que é meio tipo amarelo esverdeado, né? Então, olho de aquele de olho gato. mais comum. Igual do pesto. É pelota. E um fofo, inclusive. O Prince parece ser aqueles gatos bem fofinhos, aqueles pelos bem fofinhos, assim, sabe? Ai, muito legal, Rafa. Obrigado pelo relato. Que bom que a gente influenciou aí de alguma maneira nessa decisão. Uma linda família, inclusive. Sim. Parabéns. Parabéns pra vocês. Obrigado pelo e-mail, Rafa. Pesto tá aqui mandando parabéns também, né, Pesto? Tá aqui deitado no meu colo. Pesto tá mandando beijos pra Prince, dizendo, ele é meu amigo. Exato. Eu amo que gato é uma coisa que é realmente esquema de pirâmide. É muito impressionante, assim, de como que pessoas que gostam de gato atraem pessoas que gostam de gato e acaba que influenciam também. Tipo, na árvore, eu acho que se tem, tipo, mais de 100 pessoas na empresa que eu trabalho. Uhum. Se tiver menos de 10 pessoas que não tem gato, é muito. Nossa. Todo mundo tem gato. Caramba. No meu trabalho também tem bastante gente que tem gato, mas tem muita gente que é do time cachorro. Ah, não, na árvore tem muito mais gente do time gato. Bom, próximo. Que temos um jogo de gatos, né? Então. Exato. Próximo e-mail é da Carla Santana. Também ouvinte nossa aqui, acho que de algum tempo já. Sim. Comentou várias vezes aí no Spotify. E o e-mail da Carla, o título é: Sou uma pessoa bloqueada? Olá, Tela e Rodrigo, tudo bem? Meu nome é Carla, eu moro em Muriaé, Minas Gerais. Acompanho vocês há algum tempo, não lembro quanto. Amo ouvir vocês e na minha cabeça sou uma amiga, me identifico com vocês em várias coisas. Decidi mandar esse e-mail porque acompanho vocês no Instagram e percebi que não tenho mais acesso ao Instagram do Telo. Eu acho que fui bloqueada. Eita! E já peço desculpas por qualquer coisa. Não consigo imaginar nada que eu possa ter feito, mas claro que pode ter acontecido alguma coisa. Mais uma vez, já peço desculpas se foi alguma mensagem, foi sem querer. Gosto muito do podcast e do trabalho de vocês. Abraços. Eita. Telo, por que você bloqueou a Carla, Telo? Carla, eu não... Olha só, sendo bem honesto, eu não me lembro. Porque tem uma coisa que eu não costumo bloquear muitas pessoas no Instagram. Às vezes quando a pessoa, tipo, se a pessoa fez alguma coisa, normalmente o que eu faço é remover seguidor. Mas se eu te bloqueei, talvez foi porque teve uma época que eu não vou dizer viralizei, mas eu meio que discuti com aquele chato lá na internet, Qual que é o nome dele? Aquele moço do BBB que fala do BBB. O Chico Barney? Isso. Mas não foi no Instagram, foi? Não, mas o meu handle é o mesmo em tudo. E aí muitas pessoas do nada começaram a me seguir. E umas pessoas meio estranhas, assim, começaram a comentar um monte de foto. Muito provavelmente foi no bolo que você estava. E eu saí bloqueando várias pessoas. Então talvez eu deva ter te bloqueado sem querer. Peço desculpas. Mas eu vou procurar você lá e desbloquear. Perdão mesmo. Também não acho que você fez nada. Tipo, não me lembro mesmo, assim. Eu acho que foi realmente nessa onda de... que às vezes chegam uns perfis estranhos no Instagram. Ou algumas pessoas meio esquisitas. E você acaba... Estranhos no sentido de pessoas que a gente não conhece. Não é nem estranho de não conhecer só. Mas é estranhos do tipo... Um perfil que segue 5 mil pessoas e não é seguido por ninguém... Sabe umas coisas meio assim? E quando aparecem umas coisas assim eu acabo bloqueando. Aí eu acabo bloqueando. Talvez o seu foi ali no meio sem querer. Peço perdão mesmo pelo vacilo.
Sei não, Carla, não comprei muito essa história, não, tô brincando. Tô brincando. Beijos pra Carla. Beijos, Carla. E sim, eu acho que você tá com a gente há bastante tempo já. Eu lembro já de comentários bem antigos seus. Então. Por isso que eu acho que foi no engano. Então, ela vai revisar aí essa lista de bloqueio. Mas acontece, eu acho que já aconteceu de eu bloquear pessoas. Nossa, de eu querer bloquear pessoas porque eu não sabia quem eram. E é bem isso, assim. Às vezes aparecem pessoas que, tipo, não faço ideia de como essa pessoa pode ter chegado aqui. E aí eu fico um pouco preocupado e eu bloqueio mesmo. Mas às vezes eu sei que a pessoa veio por causa do podcast, ou se eu fico na dúvida, talvez essa pessoa veio por conta do podcast, eu deixo lá. Né? Não faço nada, deixo a pessoa me seguir normal. Mas pode ter sido isso mesmo. Como foi na época do negócio do Chico Barney, eu acho, e tem o lance de eu trabalhar com jogos, e o público de jogos é um tantinho quanto tóxico, eu meio que saio bloqueando um monte de gente mesmo. Pode ter sido esse rolê aí. Mas foram essas as interações desta semana. Certo. Conta da sua aula de improviso? Não, então, que acontece? A gente tá com um projeto novo lá no trabalho. E ele é um projeto que ele depende um pouco de improviso. Eu não posso dar muitos detalhes, porque ele ainda está em desenvolvimento. Depende de nós. Mas, assim, ele é um pouco mais dependente de interações e tudo mais. Então, é legal que as pessoas se sintam mais à vontade para poder conversar e entender quais são as deixas melhores para conversar e tudo mais. Então, por conta disso, a gente a liderança, né, da empresa organizou um workshop para... Você tá irritado porque o YouTube não postou o episódio? Gente, eu não sei mais o que eu faço com o YouTube. E, de novo, o episódio da semana passada não foi publicado. Porra, que ódio. Tá difícil o YouTube. Mas, enfim, aí por conta disso, né, desse projeto que a gente tá fazendo, que exige um pouco disso, aí alguns times vão pra empresa na quinta-feira para poder fazer um workshop de improviso. Aonde é? Onde vai ser? É lá na empresa mesmo que vai ser. As pessoas vão dar workshop lá na empresa. Isso, é uma atriz que ela já deu um workshop pra gente quando a gente tava fazendo o projeto do Alinha, que é o projeto que a gente ganhou um Emmy em 2019. Aí ela vai voltar lá pra dar, porque agora tem muitas pessoas novas que entraram na empresa, né? É um outro time que tá fazendo, não são as mesmas pessoas. Então a gente chamou ela de novo pra dar esse workshop de improviso pra galera se soltar e pegar alguns insights. Deve ser interessante. Eu acho que vai ser interessante, eu acho que vai ser legal. Mas é isso. Aí vai quinta-feira eu vou trabalhar presencialmente no escritório. Olha, arrasou demais. Vou conhecer o escritório novo, inclusive. Porque você realmente não chegou lá. Não fui no escritório novo ainda. E aí vou poder comer nos restaurantes perto. Porque pelo menos esse tem muitas opções pra comer perto. O antigo não tinha tantas. Mas esse tem bastante coisa. Então, trago novas. Arrasou. Provavelmente vou trazer alguma diquinha de lugar pra almoçar em Pinheiros, meninas. Na semana que vem. Pinheiros. O bairro de Dinheiros. E se todo bairro virar Pinheiros, não há quem ganhe tanto dinheiro. Fica mais aí um spoiler de mais uma música do Citrossônica, hein? A música Visite o Decorado, em que eu falo sobre a exploração imobiliária em São Paulo. Por falar... A Citrossônica tá se tornando uma banda de protesto. Nossa, a gente tá lacrando demais, cara. O Tabu tá quebrando muito no disco. Tá lacrando muito. Eu acho que o disco deveria começar com o barulho do Tabu quebrando. E aí começa as músicas. Hoje, inclusive, a gente tava fazendo o brainstorm pro clipe de Visite o Decorado, que seria tipo um desses stands de venda de prédio. E aí uma galera invadindo, destruindo todo o apartamento decorado com coquetéis Molotov, tudo em plano sequência, câmera lenta. Arrasou. Só que, gente, o guitarrista do Citrossônica, o André, ele é cinegrafista, fotógrafo, né? Atualmente ele é doutor em artes plásticas, na verdade.
Doutora querida. E aí eu dando a ideia e ele só rindo, né? Mas assim, tipo, plano sequência em câmera lenta das pessoas tacando coquetel molotov, destruindo tudo. E entrecortando essas imagens ia ter stills com fotos de prédios abandonados ou obras embargadas em São Paulo. Caralho. Lacrei pra cacete, Lacrou muito. Deixa eu até Mas ele não gostou da ideia? Deixa eu soltar aqui. É que assim, assim como a maioria das pessoas, o André não leva muito a sério as coisas que eu falo. Sabe? Aí acho que ele achou que eu tava só brincando, mas eu tava falando sério. Kenny estava só brincando. Ó, você viu aqui, eu ajustei as configurações do YouTube de novo em tempo real. Vamos ver se vai dar certo. Gente, é verdade. Bom, por falar em exploração imobiliária, a gente tem novidades. Temos novidades sobre a busca do apartamento. Do apartamento. Dessa vez a gente não falou nada antes para não frustrar vocês. Para não frustrar, exato. E não nos frustrarmos também. E não nos frustrarmos também, mas parece que tá vindo aí, viu? A gente visitou 3 apartamentos. A gente gostou muito da localização, ele era muito bonitinho, mas ele era muito pequenininho. Sim. E pequenininho em vários sentidos, assim. Ele era muito aqueles apartamentos encaixadinhos, então nem daria pra gente mudar muita coisa nele. E ele... Eu não sei se assim, isso é uma coisa que eu acho que é algo que a gente vai ter que se acostumar, porque nem todo lugar é assim. Mas é porque a gente foi muito mal acostumado, porque as últimas 2, contando. Não, as últimas 3, as últimas 4 casas que a gente morou tinham um pé direito muito alto. Pensei que você ia falar do espaço geral do apartamento. Não, tipo, o apartamento do Cambuci, o da Vila Mariana, o da Saúde e aqui no Cambuci de novo, todos têm um pé direito muito mais alto do que o padrão que normalmente as casas têm. Aqui alguns cômodos têm o teto, o pé direito padrão, tipo o seu escritório aqui tem o pé direito padrão, mas o meu, a sala, tem o nosso quarto tem um pé direito muito mais alto. E é uma coisa que a gente acabou acostumando. E eu não sei, a gente entrou no apartamento e como o Rodrigo é mais alto que eu vi a cabeça dele muito mais perto do teto, começou a me dar uma coisa meio aflitiva, assim, meio tempestade, sabe? É muito apertado. E aí eu fiquei meio assim, mas a localização era legal e o preço estava muito legal também. Então a gente ainda está pensando se vamos mandar uma proposta para lá, mas provavelmente não. Não. Mas aí visitamos... Esse apartamento tinha uma outra questão, que é o lance de varanda geminada. Sim. Porque assim, todos os apartamentos em que a gente morou que teve varanda, a varanda nunca era encostada na varanda do vizinho. E alguns, pela disposição, né, dos apartamentos, a gente nem via a varanda do vizinho do apartamento do lado. Exato. Ou da frente. A varanda é colada. E assim, o muro que separa uma varanda da outra bate na cintura. Assim. Exato. Ele não é um muro alto separando as 2 varandas. Tá, a gente teria que talvez colocar vidro, ou a gente teria que fazer, sei lá, colocar a tela que a gente já teria que colocar por conta dos gatos e fazer tipo um jardinzinho ali na tela para tapar a visão. Sim. Da varanda do vizinho. Ainda por cima, a gente olhou na varanda do vizinho e tinha um cocôzão gigante na varanda, o que indicava que ali existiam cachorros. Exato. E a gente tem gatos. E os gatos têm medo de cachorro, então... Geralmente, né? Então... aquele dia que a Buffy entrou aqui em casa, os 2 esconderam, parecia 2 tiros, assim. Nem me lembro dessa história, que povo folgado do cacete. Mas foi isso. Aí o outro, que na verdade que foi o primeiro que a gente visitou, né? Isso. Ele fica bem pertinho do primeiro apartamento que a gente morou juntos. O primeiro apartamento que a gente morou no Cambuci. E tipo assim, ele tinha muito potencial, o prédio é muito legal. Só que a gente reparou um problema, que ele é muito escuro. A gente foi na parte da manhã, a gente viu que ele não recebe muito sol da manhã. Era umas 9 horas, mais ou menos, na hora que a gente chegou lá. À tarde, E tava bastante sol no sábado. À tarde eu acho que bate mais sol ali, pensando como o sol se comporta, onde ele se põe, né? Bate mais sol ali. Mas ainda assim,
a área, por exemplo, de lavanderia não ficaria com tanto sol, não tem tanto vento, a cozinha é meio escura. O apartamento é legal, ele é bem bacana o espaço. O espaço é ótimo. Mas tem esses pequenos problemas, assim, que a gente ficou meio, não sei. Então a gente ficou empolgado, mas controladamente empolgados, assim. Porque assim, parecia uma grande catacumba, sabe? Tipo, quando o cara entrou, né? Porque esse era, como todos os que a gente viu até o momento, é um prédio, um apartamento onde as pessoas ainda estão morando lá, né? O proprietário está morando lá. Então ele entrou na cozinha para mostrar a cozinha pra gente, ele entrou acendendo todas as luzes que tinha na cozinha. E assim, era tipo 9 da manhã, sabe? E tipo, só tinha uns basculantes no topo, assim, quase colados no teto. Era a única fonte de iluminação da cozinha. E o bizarro é que esses basculantes eram pro lado do sol. Então significa que mesmo com o sol direto batendo nos basculantes, a cozinha não é clara o suficiente para iluminar ela confortavelmente. Assim. Exato. E a área de serviço, idem, né? Aí você pensa, a área de serviço é um lugar onde precisa bater sol para secar a roupa, né? Sim. Uma pena, porque assim, a disposição dos cômodos, o espaço dos cômodos era tudo realmente muito, muito bom. Era bem assim. O que a gente precisa. E era um prédio bonito, tinha academia, tinha uma piscina. Academia simples, mais de cardio, assim, mas era muito bom. A piscina era uma caixa com água dentro, basicamente, mas é uma piscina. Mas toda piscina é isso, não? Toda piscina é uma caixa com água dentro. True. E, então, assim, ele era um apartamento muito legal. Ele fica num ponto que a gente gosta muito, ali do Cambuci, que a gente queria voltar pra lá. A gente ia ficar próximo do parque, próximo de mercado, próximo de padaria, próximo do clube, próximo de posto de saúde, sabe? Próximo de muita coisa muito boa, assim, próximo de ônibus pra gente se locomover. Próximo de um Oxo. Próximo de um Oxo, pra comprar cigarro de madrugada. Enfim, mas tinha muitas coisas muito boas, assim. Mas a gente ficou um pouco assim por conta dessa coisa do sol. A gente não descartou ele por conta disso, porque eu acho que também tem coisas a serem resolvidas ali. Acho que o jeito que ele organizou as coisas e tudo mais, dá pra melhorar. Sabe, aquele espaço ali do tipo... Ele também não estava se ajudando a deixar o espaço bem aproveitado. Fato. Então, nosso amigo e arquiteto Luke aí poderia ajudar a gente bastante a deixar o espaço melhor e ajudar a gente com técnica. Porque tem tudo técnicas também para deixar os lugares mais iluminados, sabe? Tem umas coisas que dá para fazer. Porque, tipo, na cozinha ele tinha... Gente, sem brincadeira, era tipo uma luminária de bunker. Então ele acendeu a luz, quase não fez diferença também. Exato. Então talvez se tivesse uma iluminação decente, aí ia ter aquela coisa, mas tem que ficar com a luz acesa. Bom, na saúde a gente já tinha esse problema. Não sei se você lembra, mas a cozinha da saúde era uma escuridão. É verdade. Então assim, não é que isso elimina o lugar. Não. Mas até porque a gente tem planos de abrir a cozinha, talvez, fazer coisas mais arquitetônicas, assim, se a gente comprar um apartamento, então não seria um problema de forma alguma. Justo. Mas a gente ficou meio assim, porque não era exatamente como estava na nossa cabeça que seria. Mas até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Não foi eliminado. Não foi eliminado de forma alguma. Muito pelo contrário. E aí fomos visitar... Aí a gente foi no das Senhorinhas... Que é esse da varanda geminada. Exato. E aí fomos visitar um que fica na mesma rua que a gente mora hoje, só que mais pra cima. Que é muito legal, é muito grande. Tipo, acho que é o maior apartamento que a gente foi visitar até então. Nossa, gente, é assim. Tem também uma coisa que pode ter deixado a gente... Eu acho que assim, na verdade, ainda que... Enfim, qual que é o lance? Foi a primeira vez que a gente visitou um apartamento pra comprar... que não estava habitado. O apartamento está vazio. Sim. Então, pode ser que a gente tenha ficado um pouco enviesado pelo fato de que o apartamento estava vazio. Então, a gente conseguiu ter uma noção melhor de espaço. Independente dele estar vazio ou cheio, é um apartamento de 130 metros quadrados. É muito grande. É muito grande. E aí eu entrava nos quartos, eu falava, meu Deus, eu finalmente vou poder
ter novamente um estúdio com espaço para poder fazer o que eu quiser aqui dentro. Porque hoje em dia o meu escritório / estúdio é um quartinho pequeno, que ainda por cima tem um guarda-roupa que não tinha onde colocar, enorme, tem um sofá que mal uso, tô quase pensando. Esse sofá você podia colocar no meu escritório, tem muito mais espaço lá. Quase me livrando dele. Não, então põe no meu escritório e a gente se livra da chaise. Tá. E aí, tipo, é aqui onde eu faço tudo, inclusive minha aula de pilates. Então a aula de pilates é engraçada porque eu bato o pé no armário, bato a cabeça na mesa. É uma maravilha. E, tipo, quando eu quero, sei lá, de repente se eu quero montar todas as minhas coisas aqui pra gravar ou fazer um vídeo, não tem espaço. Não tem espaço. Sim. E aí eu vi aqueles quartos enormes. A primeira coisa que eu pensei foi, caralho, finalmente, assim como eu tinha na saúde, né, no apartamento da saúde, eu vou ter espaço pra poder fazer minhas coisinhas de novo. Sim. Não, ele era muito interessante. Porém, acho que o revés desse... dois reveses. Acho que o primeiro é que ele é num prédio que não tem nada. Não tem nada. E é um prédio que as salas dão pro centro. É tipo o Only Murders in the Building. Only Murders in the Building. A sala e dois dos três quartos. Que esses 2 quartos seriam os escritórios. Isso. Eles dão pro bloco ao lado, porque na verdade assim, pra torre ao lado, porque são 2 torres. Aí a torre da esquerda tem os blocos A e B, o nosso fica no B, o que é uma coisa legal, porque como o prédio é fundo, vamos chamar assim, então não fica próximo da rua. Exato, não é tão barulhento. Então não tem barulho, é bem silencioso. E do outro lado, que é onde fica a cozinha, a área de serviço e o quarto principal, o dormitório principal, a suíte, dá para uma área que não tem nada ali. Tem uns estacionamentos. Tem um estacionamento. Assim, aquele estacionamento tem bastante chance de um dia virar um prédio. Tem. Mas dito isso, até aí, todo lugar em São Paulo vai virar um prédio, então... Então esse é um contra, mas assim, a janela da sala, por exemplo, ela é um puta janelão. Ela é aquelas paredes que a janela inteira é uma parede. Isso. Quer dizer, a parede inteira é uma janela. E aí você vê todos os vizinhos da torre da frente. Só que aí eu comecei a reparar, tipo... Primeiro que assim, eu acho que a galera não se importa tanto, que eu fiquei olhando assim num apartamento ali pra baixo, na outra torre... Tinha um senhor sentado, claramente numa poltrona, lendo um livro de boaça. Lendo seu livrinho ali, curtindo o sábado de manhã e tal, numa boa, sem se importar se alguém estava olhando para ele ou não. E vários outros apartamentos estavam com cortinas fechadas. Então, existem soluções. Sim, né? sim. Eu colocaria um blackout ali, inclusive. Mas aparentemente deixar a cortina aberta não é nenhum grande absurdo para quem mora lá, porque as pessoas já se acostumaram que é assim. Sim, né? sim. Então acho que não é tanto um problema. Mas tinha esse pequeno revés. E o segundo, que aí é um pouquinho mais complexo, que ele tem a ver com negociação, que é... Esse de fato é um grande revés. Tudo bem, o apartamento é grande, mas ele tá um valor muito alto pro estado de conservação dele. Porque assim... É um valor que passa do nosso desejável, exato. Mas não bate no nosso teto limite. Exatamente. Só que assim, pensando no nosso teto limite que a gente se colocou, com o valor que sobraria, não daria pra gente fazer a obra que precisaria pra arrumar aquele apartamento. E sendo muito honesto, ele precisa de muita reforma. Ele precisa de bastante coisa. Acho que dos que a gente viu esse sábado, ele é um dos que não daria pra gente, tipo, assinar o papel amanhã e já mudar pra lá. Não dá. Não dá mesmo, at all, sabe? Então lá a gente precisaria fazer uma boa obra, fazer uma reforma muito boa, reformar banheiro. A elétrica
me parece meio estranha e muito antiga. A elétrica é antiga. É uma elétrica que claramente não tem capacidade suficiente para equipamentos modernos. Então, uma máquina de lavar como a que a gente tem, que trabalha com amperagem de 20, né? Tipo micro-ondas, esse tipo de coisa. Geladeira, TV, videogame, computador. Não, geladeira, TV, videogame, computador, essas coisas é tranquilo, porque funciona tudo em 10 amperes e tal. Então não precisa tanto assim de mais coisas que consomem mais, tipo máquina de lavar, micro-ondas, ferro de passar, passadeira vertical, né? Essas coisas que consomem mais, né? Então corre o risco ali de cair um disjuntor a qualquer momento. Então vai precisar realmente dar uma mexida ali em elétrica, colocar mais tomadas de padrão novo. Exato. Porque as tomadas são todas de padrão antigo. O teto tá todo descascando em muitos lugares. Espelhos estão todos destruídos, todos os espelhos. O box do banheiro foi arrancado, sei lá por quê. Deve ter quebrado e foi arrancado. Louças, no geral, estão ok, mas metais estão meio velhos, meio enferrujados. Os tacos do chão estão meio soltando. Ai, gente, que sonho o chão de taco. Tava com tanta saudade de um chão de taco. Uma samambaia, um pau mole. Mas aqueles tacos não vão dar, não. Então, assim, tem não muita coisa. Não é nem questão de restaurar, não é que eles estão gastos, eles estão soltos em muitas partes. Daria pra restaurar, mas restaurar seria um trabalho grande ali. E caro. Mas provavelmente seria o que a gente ia ter que fazer. Porque ou é restaurar o chão que tá lá, ou é pior, que é tacar um vinil por cima e aí seja o que acontecer ali embaixo. Porque o problema é madeira. Se a madeira fica ali tampada, vai que tem alguma sujeira ali, alguma coisa, começa a dar mofo, começa a dar cupim. Então é melhor talvez fazer um tratamento para tratar todos os tacos e corrigir onde tá solto e tudo mais, do que não, sabe? Justo. Mas enfim, tudo isso gastaria muito dinheiro. Então a gente vai fazer uma proposta pra lá, porque acho que foi o que a gente mais gostou. Só que no preço em que ele está, a gente não tem como. A gente já viu quantos? Uns 10? Não foi isso tudo. Acho que não foi isso tudo. Contando desde o ano passado, que a gente viu alguns. Tá, desde o ano passado acho que foi uns 10, sim. Né? Por aí. Sim. Então, sei lá. Mas acho que esse realmente é bem interessante, assim. Esse é bem promissor mesmo. Mas vamos ver. A gente vai jogar uma proposta lá embaixo mesmo, até o corretor sugerir que a gente fizesse isso. Até porque, assim, pelo menos a gente tem área pra negociar. E aí a gente tirou foto de tudo que tava meio detonado pra usar como argumento, falar, olha, a gente vai ter que arrumar isso aqui. Mas ainda que ele aceite a proposta, a gente ainda tem que tomar vários cuidados ali. Bom, primeiro a gente tem que investigar a situação do condomínio, que a gente não fez isso ainda. Sim. Né? Situação de contas e fundo e coisas do tipo, né? De repente levar alguém para fazer uma avaliação estrutural, essa avaliação de elétrica, hidráulica, seria legal fazer também. Enfim, mas acho que isso tá meio que dentro do... Eu não entendo, gente. Esses dias eu conheci, muito por acaso, eu conheci uma situação que eu não vou detalhar aqui, mas eu conheci um corretor de imóveis esses dias aí. Que situação. Puta que pariu. E ele me estava comentando, né, sobre essa questão de como funciona a compra de um apartamento que não tá na planta, né, que você não tá comprando na construtora, você tá comprando do proprietário. Então, ele tá me falando um pouquinho de como funciona e parece que essa questão de avaliação estrutural e tal meio que tá dentro do processo de compra. Mas isso significa que de repente você vai dar início a um processo de compra e vai investir uma puta grana e talvez não ficar com o apartamento.
E vai gastar uma grana absurda nisso. Eu acho que é um rolê meio eu não que acho assim. que você vai gastar uma grana absurda. Mas é que entre a gente mandar a proposta e assinar assinar a escritura, tem um longo caminho. Com muitos valores a serem investidos. Sim. Mas enfim, vamos chegar lá. Em algum momento. Exato. Mas é isso por enquanto de novidades de apartamento. Mas Exato. parece que tá cada vez mais perto, hein, galera? Vem aí, hein? Cada vez mais perto. Mas eu quero saber de você, porque você fez você me disse que queria fazer uma experiência antropológica e você fez. Tá, eu vou contar aqui em tempo real pro Telo, inclusive, porque hoje de manhã eu falei pra ele, eu vou te contar isso depois no podcast. Então ele não sabe da história. Estou sabendo ao vivo agora. Basicamente, gente, o que aconteceu? Eu tô só olhando aqui a lista de pauta pra ver se tinha alguma coisa mais urgente que precisasse ser falada, mas eu acho que não. Então vamos lá. O que aconteceu esse final de semana? Eu decidi, como parte aí do meu processo de autoconhecimento e autorreavaliação de mim mesmo enquanto um indivíduo funcional, eu resolvi fazer um experimento antropológico que é voltar a um lugar que já foi muito importante na minha vida em anos passados, que já foi um lugar que, sei lá, que acho que foi muito importante para minha construção enquanto pessoa, e que eu não frequentava há muito tempo por não existir mais uma identificação com esse lugar, tá? Então, categorizei isso, na verdade, como um experimento antropológico. Acho que talvez não seja bem a palavra, mas ok. E nesse último sábado, eu fui a uma festa que eu não ia há muitos tempos. Na verdade, as únicas vezes que eu voltei lá nos últimos 10 anos, talvez, foram edições especiais que aconteceram em outros lugares, por ocasião da Semana do Orgulho LGBTQIAPN+, e tal, que é a festa Ursound. Tá? Uma grande festa. Eu falei, vou lá porque eu quero ver o que tá rolando. E aí eu fui. Tela não quis ir comigo, mas tudo bem, porque era algo que eu estava fazendo por mim, né? Então eu fui sozinho. E aí eu saí de casa, tal. Antes de ir pra lá, eu fui no show da banda. Inclusive vou deixar aqui essa recomendação pra vocês, essa indicação. Faz tempo que a gente não indica coisinhas aqui. Eu vou indicar pra vocês aí a banda A Olivia, que é a banda do meu colega de Flamingo, o Pedro Lauleta. O Pedro toca bateria na Flamingo, e ele tem inúmeras outras bandas, sendo uma delas a Olivia, onde ele toca teclado. E ele sempre chama a gente pra ir nos shows das outras bandas dele e tal, e eu nunca vou. Né? E aí eu falei, vou lá prestigiar o lançamento do álbum novo. Eles acabaram de lançar o álbum Obrigado por Perguntar, que é muito bom. Então fica essa dica para vocês procurarem aí essa banda nas plataformas de streaming para vocês ouvirem. É um rockzinho bem gostoso, bem divertido, bem descompromissado, assim, bem pop mesmo, né? Acho que agrada aí pessoas de diferentes gostos, né? Então ouçam a Olivia. Fui lá no show, prestigiei o show, fiquei lá um pouquinho conversando com o pessoal. Aí quando deu umas 11, eu catei meu Uber e fui pra Ursound. Aí eu cheguei, tinha acabado de abrir, né? Porque abre às 11, mas o show acabou cedo, tal, então eu acabei chegando na Ursound bem cedo. Entrei na fila, entrei, né, na recepção, né, onde você valida o seu ingresso, caso você tenha comprado ingresso, ou compra o seu ingresso, caso você não o tenha comprado. E
Na recepção, na entrada, fica uma fila com várias pessoas ali nos caixas, né? E uma dessas pessoas é o... Acho que eu posso falar nomes de pessoas Pode. aqui, né? Você não vai falar mal de ninguém? Não mesmo, tem tantos nomes que eu tenho que falar hoje que são importantes, que talvez as pessoas não conheçam, mas eu vou contextualizando. Sim. E uma das pessoas que fica nessas filas dos caixas é o Marcos Lucon, Mais conhecido como Marquinhos. que é meu amigo pessoal aí. Nossa amiga pessoal. Marquinhos é eu conheço Marquinhos desde 2003, 2004, por aí. E Marquinhos, inclusive, ele não foi o primeiro door ou host da Our Sound, teve uma outra pessoa antes dele, mas por pouco tempo. E ele tá na porta da Our Sound ali há, sei lá, a festa tem 20 anos, ele deve estar uns 18, talvez. Uhum. E aí eu tava ali na fila torcendo pra que quando eu fosse chamado ali pros caixas eu caísse nele, né? Sim. E deu certo, eu caí nele. Aí aquela coisa, ele me olhou e falou, não acredito, o que você tá fazendo aqui, né? Porque tipo... Aí ele pegou meu CPF e tal, jogou ali no sistema. Aí ele falou, nossa, você não vem aqui desde depois da pandemia? Aí eu pensei, na verdade bem antes disso. Falei, olha, aqui no Cambridge, que é o local onde a festa acontece geralmente, eu faz muito tempo que eu não venho. As últimas Our Sounds que eu fui foram edição de Pride em outros lugares. Uhum. Aí ele olhou e falou pra mim, nossa, a pessoa fundou o negócio e não vem mais. Aí, né, deu certo o que eu gostaria que desse certo, que foi o fato de eu ganhar um VIP para entrar. Então não paguei para entrar. Coisa que era muito comum na minha vida nos anos 2000. Não pagava para entrar em lugar nenhum. Hoje eu pago. Hoje em você todos é os ninguém. lugares, né? Hoje eu não sou ninguém mais. Então entrei. E aí na Our Sound tem esse lance que eles, não sei desde quando eles fazem isso, mas a festa abre às 11, mas as pistas abrem 11h30. Então entre 11 e 11h30 a galera fica ali ou no bar do térreo ou no bar do mezanino. E aí eu fiquei lá no térreo um pouquinho e tal, não vi ninguém conhecido, subi pro mezanino, fiquei sentadinho ali. Aí passou o Andres. O Andres é o fotógrafo da Our Sound. As melhores fotos que eu tenho de 2011 até aqui foram ele que tirou. Era justamente o que eu ia falar e foi o que eu falei pra ele, inclusive. Se vocês forem no extinto Facebook, vocês vão ver que absolutamente todos os meus avatares do Facebook, desde 2011, que foi quando eu conheci o Rodrigo, conheci o Wesley e tudo mais, tipo, desde então, as fotos são dele. Sim. E aí ele passou pra um lado, passou pro outro, não me viu, eu ia chamar ele, mas aí ele já tava na função de tirar fotos das pessoas, né? Deixei passar. Aí eu desci de novo pro bar lá de baixo, e aí dei de cara com ele, mesma reação. Nossa, não acredito você aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falei, se eu vi você passando lá em cima, eu ia te zoar, ia te puxar e falar, ai moço, tira uma foto minha. Mas você tava muito ocupado. Aí fez a minha foto, né, que com certeza vai acabar virando avatar, como qualquer foto que o Andrés já fez de mim na vida. E aí a gente conversou um pouquinho e tal, mas aí ele tava ali trabalhando, né. Aí ele falou, o Dani vai ficar super feliz que você veio. Aí eu esperei abrir a pista, tal, entrei na pista. E aí quando você entra na Our Sound tem duas pistas. Ela tem uma pista menorzinha, onde tocam coisas um pouco mais alternativas ou mais focadas no house, no eletrônico. E tem a pistona, né? Você passa por um bar, aí você atravessa ali um corredor que dá no mezanino da pista maior, que ela fica num nível ali mais abaixo, aí você desce uma escada, aí você tá na pista maior. E tem vários outros ambientes. Inclusive eu descobri que agora é uma coisa nova, quer dizer, não sei se é nova, pra mim foi nova porque eu não ia lá há anos, mas o fumódromo era só do lado de fora, ali na rua mesmo, no cercadinho. Isso. Né? Agora tem um fumódromo dentro da Our Sound.
Ah, lá dentro? Quando você sobe no mezanino, só que subindo não pelo mezanino do bar de baixo. O mezanino que fica no bar da pistinha. No bar da pistinha, tem uma outra. Você sobe ali e tal, você passa ali por um corredor e você sai num fumódromo que fica. Ah, olha só. É tipo o fumódromo da Barbie, que fica num espaço aberto, meio que. Um vão que tem dentro do lugar. Sim. Esse fumódromo novo é assim. Entendi. Bem legal, inclusive. Eu nem fui pra rua. Toda vez que eu ia pro fumódromo, eu ia pra lá. Aí, quando as pistas abriram, logo que eu entrei, que eu tava indo pro caminho da pistona, eu encontrei o Daniel. Daniel MS, que é nossa, eu conheço o Daniel desde 2001, 2002. Fundamos a Ursound juntos em 2004 e tal. E enfim, ele tava com o marido dele, né? Tipo, você lembra do Rodrigo que fundou a festa comigo, tal, não sei o quê. O Paulo, uma graça, o marido dele. E aí a gente ficou conversando um pouco e aí ele soltou a grande informação da noite. Ele falou: você não acredita quem que vai estar aqui hoje? Eu falei: quem? Ele, o Humberto e o Luffy. Meu Deus. Falei: não acredito. O Humberto, porque assim, e aí agora, novamente, contextualizando para as pessoas. Contextualizando pessoas, né? Contextualizei o Marquinhos. Enquanto você contextualiza as pessoas, eu vou pegar água, porque eu tô com a garganta seca. Mas eu tô te ouvindo, pode falar. Tá. O Humberto, gente, e aí a gente vai pra uma outra seara aqui, a gente vai sair um pouco da Ursound, a gente vai falar também de um outro lugar muito importante da minha vida, que infelizmente não existe mais, pelo menos neste formato que existia, que era a Louca, tá? Então a Louca foi uma grande boate LGBTQIA+, de São Paulo dos anos 90, 2000, até 2010 um pouquinho ali, onde existia, desde 98, uma festa chamada Grind. O Grind era uma festa que acontecia de domingo na Louca e que era, inclusive a tagline era Rock Project for Mixed People. Então foi a primeira, não sei se primeira, tá? Mas acho que foi a balada mais importante de São Paulo a trazer uma proposta focada no público LGBTQIA+, que gostava de rock. Porque até então todas as festas, todas as baladas eram ali mais pra house, tribal, pop, flashback. Não tinha festa de rock. GLS. Né? Não tinha festa de rock pra pessoas LGBT. O Grind provavelmente foi a primeira. E o Grind foi a festa, foi o lugar assim mais... A Ursound foi super importante, tal, até porque eu ajudei a fundar ali a primeira versão da festa, mas o Grind foi extremamente importante para mim em termos de formação como uma pessoa LGBT que convive com outras pessoas LGBT. E que encontra ali uma turma e um lugar e um contexto em que você se sente realmente 100% acolhido, com pessoas que gostam das mesmas coisas que você, com pessoas que pensam as mesmas coisas que você, que se vestem do mesmo jeito que você, que dançam as mesmas músicas que você. Então o Grind pra mim foi a primeira vez na minha existência em que eu entendi como era bom ser viado. Porque até então eu achava que eu era só mais um excluído, só mais um outcast, que não tinha ninguém como eu. E eu não queria me enquadrar no padrão ali do que era esperado de um homem gay, em termos do que ele gostava, do que ele fazia, de com quem ele andava. Então ali no Grind eu encontrei a minha turma. E essa turma era o Daniel, o Humberto, o Luffy e milhares de outras pessoas que eu conheci lá. No começo dos anos 2000. O Humberto, então, era uma dessas pessoas. E o Humberto, ele
Na época ele era jornalista, mas eventualmente ele... Essa história é muito boa. Ele eventualmente, do nada, ele falou pra gente: prestei um concurso, passei e agora eu vou trabalhar como diplomata. Tipo, tá, beleza, Humberto, valeu. Daqui a pouco ele tava mudando pro... eu não lembro se era Gana ou Goa. Tem um país chamado Goa ou eu tô inventando? Acho que você tá inventando. Acho que é Gana, né? É. Enfim, ele foi embaixador do Brasil, ou trabalhou na embaixada do Brasil no Gana, e foi morar na África durante anos e anos e anos. Isso já ali para 2010. Enfim, mas aí nessa época a gente, cara, tipo, todo domingo a gente ia pro grind, todo mundo ia, todo mundo se encontrava, todo mundo dançava, ouvia as mesmas músicas que o Pomba tocava. Descansa em paz, Pomba. Ontem rolou um momento, inclusive, Descansa em paz, Pomba. E assim, tipo, todo domingo era sempre a mesma coisa, as mesmas pessoas, mas a gente se divertia pra um cacete, assim, era muito gostoso. Mas a vida acontece, vai cada um pra um canto, não sei o que, e teve esse lance que o Humberto foi morar fora, tal, por conta do trabalho, e agora ele tá passando um tempo aqui no Brasil por questões de saúde na família e tal. E eu não vi... o mais engraçado de tudo é que a última vez que eu vi o Humberto foi por conta de uma grande coincidência cósmica, porque eu encontrei com ele no banheiro do aeroporto de Barajas, na Espanha, quando eu tava voltando pro Brasil, e ele tava em alguma das viagens de trabalho dele. A gente simplesmente se encontrou num banheiro de um aeroporto na Espanha. No meio do deserto da Espanha. Do nada, assim, a gente se encontrou lá. Tipo, oi? Como assim? E isso faz muito tempo também. E aí, de repente, o Humberto tava na Orsound e acompanhado do Luffy, que é um grande amigo, sempre foi aí um amigo muito próximo do Humberto, sempre estavam juntos, sempre faziam coisas juntos. E Luffy também é amigo pessoal nosso, né? Luffy Steffen, grande cineasta brasileiro, autor aí de diretor de grandes documentários como São Paulo em Hi-Fi, A Volta da Pauliceia Desvairada, Os Clubbers Também Comem, O Sândalo de Dandy, enfim, vários curtas e documentários aí maravilhosos que o Luffy fez. Também é autor de livros, né? E aí o Luffy é ótimo, porque assim, ele tem um senso de humor que é muito dele. Sim. O cérebro dele tem um modus operandi que é só dele. E ele lembra de coisas assim, histórias. Tipo, LC. Na época eu era o LC, né? Era o meu nickname da época, todo mundo me chamava de LC. Ele ainda me chama. LC, você lembra daquela vez que você falou tal coisa e fez tal coisa? Eu, que, Luffy? Eu nunca fiz isso. Aí ele fala, não, você fez, lembra que foi pau. Eu falava, caralho, é verdade, eu nem lembrava disso. E aí a gente vai falando de pessoas que, tipo, sabe quando você nem lembra que a pessoa existe? Alguém fala o nome dela e pá. Sim. Gente, sério, ficou... A hora que eu desci, tipo, eu encontrei o Daniel essa hora, aí eu fui dar um rolê ali na pista, tal, não sei o quê. Quando eu voltei pro bar, lá de baixo, já tava o Humberto, o Luffy, o Daniel e o Celso Tavares, que é outro da época também, que é frequentador da Orsound sempre e tal. E aí a gente ficou ali e tal, e aí a gente fez, né, uma foto que em breve postarei com muito orgulho, porque esse momento foi muito especial. Eu, Daniel, Humberto, Luffy e o Celso. E aí o Andres e o Felipe, que é fotógrafo da Berbe também, trabalha lá. Ele também trabalha na Orsound, os dois fizeram essa foto. O Andres falou, nossa, tem uns 250 anos aí nessa foto. O pior é que quase tem isso mesmo. O Luffy vai fazer 50 esse ano. Então. Quando ele falou, eu falei, Luffy, eu não acredito que você vai fazer 50. E assim, eu não sei se ele pinta o cabelo, acho que não. Tipo, o Luffy não tem um fio de cabelo branco. Não, e ele é super jovial ainda. Ele é muito jovial. É que o Luffy... E o Humberto idem. É que eu acho que o Luffy ele tem a mesma característica da Kylie Minogue. O Luffy nasceu com 42 anos e ele vai ter 42 anos pra sempre, assim.
Ele não tem nada, nenhuma idade diferente dessa. E o Humberto também. O Humberto tem a minha idade. Ele tem 46. E ele tá, tipo, jovem. E ele tá com um cabelinho indie compridinho, assim, tipo. Tá muito bonito. O Celso também. O Celso não parece que tem a idade que tem. O Celso deve regular um pouquinho comigo ali. Talvez seja um pouquinho mais novo, não sei. Acho que eu e o Daniel, só que a gente tem um pouco mais de sinais de idade porque a gente é grisalho. Né? O Daniel tá bem grisalho também. Mas, gente, sério, a gente ficou ali, tipo, horas conversando. Horas. E lembrando de pessoas, lembrando de coisas, lembrando de meme, de bordão que a gente usava, sabe? Tipo, na época que a gente ia pro grind. Até da época de 2010, assim, porque, tipo, teve uma época em 2010, ali mais ou menos, que tinha uma turminha que não era uma turminha que foi formada no grind. Na verdade, era uma turminha que, de certa forma, nasceu na Our Sound até. Porque depois que eu saí, né, da produção de fato da Our Sound, depois de um tempo eu voltei pra lá. Continuei frequentando de vez em quando e tal, mas depois teve uma época que eu frequentei quase toda a festa, eu ia. E eu voltei a tocar. Quase toda. Acho que passei mais ou menos um ano por aí, tocando em todas as edições, como DJ, convidado, ganhando cachê. Tipo, foi a única vez na minha vida que eu ganhei cachê discotecando, sabe? Tipo, nunca tinha ganhado cachê pra discotecar em lugar nenhum. Eu era sempre na parceria. E nessa época também essa galera ia, né? Tinha o Luffy, tinha o Edu, o Nema, né? O Nema também é dessa época aí de 2010. O Nema hoje que é divulgador e promotor da Brutus e de outras festas que o Bispo faz. Então tinha essa outra turma aí de 2010 em que tava o Luffy também, o Daniel, umas outras pessoas. Só não era 100% incrível porque na época eu namorava com uma pessoa tóxica e abusiva, né? Mas que era parte dessa turma também. Mas também era uma turma assim muito legal. Aí a gente ficou conversando, depois a gente foi pra pista, aí o Luffy falou: LC, lembra aquela... É porque eu lembro do Luffy falando. Por isso que eu tô dando risada. LC, você lembra daquela época da Our Sound que às vezes você virava pra gente e falava: gente, eu vou ali sensualizar. E sumia. Aí a gente ficou lá em um tempo e tal, aí eu pensei, eu vou lá na pistona dar uma olhada, né, nas ofertas do dia. Aí eu chamei ele: Luffy, eu vou ali sensualizar e já volto. Amo. Gente, foi muito gostoso porque assim, fora isso, né, eu acho que foi... eu não imaginava que eu fosse encontrar o Humberto e o Luffy lá. Sabia que eu ia encontrar o Daniel, sabia que eu ia encontrar o Andres e tal. Mas assim, a ideia era de fato ir para o Sound e ver o que tá acontecendo, como que tá e tal. Eu acho que em termos... Eu saí, na verdade, com uma visão bem mais positiva do que eu tava esperando. Tá? Que bom. Eu tava esperando que eu fosse me identificar zero, assim, com a festa. Mas foi divertido, eu me diverti. O som tá bem diferente. Acho que o som da Pistona, ele sempre foi um som mais comercial, mais ali voltado pro flashback, e aí depois de um determinado momento começa o Tribal House. Começa a fritação. Continua dessa forma, o esquema continua sendo esse. Como eu fiquei muito tempo conversando com os meninos no bar, eu não sei direito o que rolou de som diferente. Deve ter rolado algum pop também e tal. E a pistinha, que costumava ser um pouco mais experimental, um house... A pistinha mais ou menos era a mesma vibe da pista da Brutus, né? Então era um house mais ali alternativo, mais moderno, uma pitada eventualmente ali de acid house e tal, enfim. Agora a pistinha ela tem mais remixes mesmo, coisas mais comerciais e tal. Não chega a ser uma coisa assim
diferente, alternativa como era no passado. Também não fiquei até o final, não vi o set do Daniel, por exemplo. A gente até tinha falado pra ele, porque ele falou assim, a gente perguntou, que hora que você vai tocar? E tal. Ele falou, eu vou tocar umas 4 só. Aí eu e o Luffy e o Humberto, essa hora a gente vai estar dormindo já. Que é tudo senhora, tudo beirando 50 anos já. E não fiquei até o final, foi embora, eram umas 3. No final tinha chegado às 11, né? Até que eu fiquei bastante. Mas foi divertido, mas assim, eu não conheço absolutamente uma unidade de pessoa que estava lá. Sério? Eu conheci o Humberto e o Luffy, né? Por conta dessa brilhante coincidência, o Celso. Vi um ou outro rosto conhecido, assim, que às vezes eu vejo na Berbe ou na Brutus, mas pessoa que eu conheço, assim, de parar e conversar, eu não vi absolutamente ninguém. Nossa. Eu achei que eu ia encontrar pelo menos alguém que eu conhecesse. Se não fosse o Humberto e o Luffy, eu não teria provavelmente eu não teria conversado com ninguém, tirando o Daniel e tal. Então, e o público assim, isso também já é uma tendência de algum tempo. O público que frequenta o Sound regular é uma galera mais velha, que tá ali nos 30 e poucos, 40. Tem algum jovem, tem pessoas que são mais velhas que isso, mas acho que a faixa etária ali é mais ou menos essa. E é uma galera assim mais... eu não quero dizer padrão, porque não é padrão. Eu posso usar a descrição que eu normalmente uso? Ela é um tanto quanto ofensiva, mas... Tá, qual que é? Gay de banco. Tá. É um pouco energia gay de banco, assim. O que é gay de banco? É aquela pessoa que não necessariamente é padrão no estilo... No físico, no corpóreo, mas ela tem um pouco essa heteronormatividade da forma de se vestir, assim. E isso já foi uma questão no passado maior na Allsound. Hoje eu acho que não é mais. Mas já teve uma época que na Allsound, se você fosse com uma roupa muito coloridinha, assim, você era meio que... As pessoas olhavam pra você meio esquisito, porque era uma energia meio camiseta polo, ou camisa polo, ou camisa... e calça, e é isso aí, sabe? Hoje em dia, acho que não deve mais estar tanto assim. Ou talvez um pouco. Não sei, acho que eu, pelo menos, não... Eu também não tava, assim, muito flamboyant, mas também não tava gay de banco, até porque eu nunca me visto assim. Mas eu não senti nenhum tipo de olhar torto ou carão muito forte, assim, sabe? Não sei. É que assim, isso que você tá falando realmente acho que é já uma época 2015, talvez, pra frente. Porque é essa época até 2010 em que esse grupinho que eu citei meio que reinava ali na Allsound, ainda era uma coisa um pouco mais mesclada, assim. Acho que passou essa coisa um pouco mais normativa, talvez de uns 2015 pra frente. E assim, gente, não tem nada de errado com isso, tá? Sim. É uma festa que tem 20 anos. Não dá pra você querer que o mesmo tipo de público e as mesmas pessoas frequentem as mesmas festas e os mesmos lugares por muito tempo. A gente até falou sobre isso semana passada, quando eu tava falando sobre o livro da Erika Palomino, né? Sim. Não adianta, tipo, as pessoas vão pra outros lugares, elas vão migrar, vai aparecer coisas novas, vai aparecer coisas diferentes, como apareceu Berbe, como apareceu Brutus. Eu ia comentar isso, eu acho que... e outras festas, eu acho que um pouco dessa impressão minha é que eu acho que eu sinto, pelo menos, que muitas das pessoas que iam na Allsound, meio porque era a única festa para esse público específico, homens mais fora do padrão, que gostam de homens mais fora do padrão, acabou se espalhando para outras festas.
indo um pedaço pra Brutus, um pedaço pra Barbie, um pedaço até pra outras festas que nem tem tanto esse caminho, mas festas que acabaram ficando muito populares, tipo a VHS, a Rebobe, que são festas meio que juntam muita gente, mas muita gente acabou migrando pra essas outras festas. Sim. E eu sinto que quem ficou no Sound é quem tinha esse amor pela festa e pela galera que vai. Porque obviamente você não conhecia ninguém, mas a galera tem a sua galerinha. Sim, que vai claro. ali. Então, eu imagino que muitas das pessoas migraram, porque foi um pouco o que aconteceu com a gente. Tipo, pelo menos eu falo por mim, assim, não posso falar por você, mas quando a gente tava indo ainda no Sound, ali no começo, entre muitas aspas, do nosso namoro, mas quando tava ali 2014, 2015 e tal, começou a ficar chato, porque começou a ficar essa energia meio uma galera mais normativa mesmo, e tipo, não era muita vibe que a gente tava querendo outras coisas, e aí a Barbie foi quando a Barbie surgiu, e a gente foi a primeira vez e falou, puxa, aqui o pessoal é mais legal. Que a gente foi quando era aquele buraco lá na Álvaro de Carvalho, né? Exatamente. Aquele puteirinho. Aquele puteiro debaixo do viaduto lá. Da Aricanduva, né, aquele viaduto? Não, é Álvaro de Carvalho ali. Mas o viaduto eu não sei qual que é. Não, eu tô falando do viaduto. Aricanduva é Zona Leste. Não, eu tô confundindo com aquela rua Havaiandava. Havaiandava. Não, mas não é Havaiandava ali, não. Mas aí tinha um viaduto ali e tal, e aí a gente ia lá e assim, pra mim, pelo menos, foi muito importante quando eu comecei a ir na Barbie e tal, porque eu acho que tinha um pouco essa coisa do tipo, aqui não precisa ter vergonha de ser viado. Aqui pode ser viado. Que era uma coisa que eu sentia que na Sound tinha um pouco essa pressão de ser mais macho. De ter uma outra tipo de performance, né? É realmente diferente. A forma de expressão realmente nas festas é muito diferente. E acho que tá tudo bem, porque sim. Tem público para todos os lugares, tem público para todos os gostos e tal. De ambiente, de espaço, de como que você pode performar ou não. E eu acho que tá tudo bem. Foi importante para mim poder estar lá, circular, ver como é e principalmente viver esse momento que eu vivi. Gente, desculpa, eu sei que eu sempre caio principalmente nos últimos tempos eu tenho caído muito nessa questão do saudosismo, mas eu tava vendo isso de uma forma, essa questão do saudosismo, eu acho que eu tava vendo de uma forma muito negativa no quesito de, putz, eu tô me prendendo muito a coisas que eu vivi que eu não vou viver mais. Mas acho que depois isso é um assunto pra minha terapia amanhã, mas ok. Mas acho que foi muito bom estar neste lugar, que é um lugar que está no meu passado, né? Com pessoas que fazem parte do meu passado, como uma forma de poder me reconectar com quem eu fui e poder trazer isso para os dias de hoje de alguma forma. E assim, eu já falei isso aqui num episódio passado. E, enfim, você sabe que eu te amo e que você é a pessoa mais importante da minha vida. Mas é fato que... Mas você destruiu a minha vida. Tomar no cu. Mas eu já falei isso outras vezes e é fato. Eu acho que a época que eu fui mais feliz foi tipo 2004 a 2010, mais ou menos. Eu acho que foi o pico da minha vida, assim, foram esses anos. Porque depois as coisas mudaram, não só por mim, mas porque as outras pessoas também foram para outros lugares. Os lugares que a gente foi frequentar eram diferentes, com outras pessoas, com outros círculos. Teve a questão da pandemia aí no meio disso tudo, que fudeu com a cabeça e com a vida de todo mundo em vários aspectos, comigo principalmente. Então eu acho que eu tinha me desconectado com muitas coisas que eram as coisas que fizeram o Rodrigo de 2004, 2010 eu limitei bastante, né? Mas acho, cara, na real acho que é meio que isso, assim, acho que
2000, vou puxar um pouquinho pra trás, talvez de 2001 a 2010 foi o grande pico ali pra mim, sabe? É pouco, né? Mas é fato, assim, tipo, porque acho que foram os anos mais intensos da minha vida, sabe? Que era quando você tinha entre 20 e 30? É, por aí. Que normalmente são os anos mais intensos da vida de todo mundo. Justo. E assim, eu acho que e foi legal poder compartilhar isso com o Daniel, com o Luffy, com o Humberto e tal, porque assim, hoje em dia, acaba que eu tenho poucos amigos que são próximos no meu dia a dia e que batem idade comigo, né? Os meus círculos hoje acabam sendo com pessoas que são mais novas, que estão nos seus 20 e tanto, 30 e poucos, 30 e tantos, e que ainda não tiveram essa oportunidade de olhar pra trás e falar, nossa, aquele momento da minha vida. Porque elas estão vivendo esse momento agora. Né? Eu já vivi o meu momento, eu estou em outro momento. Então não tem como esperar que eu vá ter a mesma conexão com essas pessoas, porque tá todo mundo num momento diferente de vida. Não que eu não ame essas pessoas, a questão não é essa. Sim. A questão é que são experiências diferentes, vivências diferentes e expectativas diferentes. Teve até um papo interessante ontem, novamente, o Luffy, que ele falou, nossa, gente, hoje tudo é tão diferente, é tão efêmero, né? Porque você tá ali e aí de repente você olha pra alguém, a pessoa te olha, vocês se beijam, 2 minutos depois já foi um pro canto, um pro outro. Na época a gente, do grind, sei lá, a gente se interessava por alguém, a gente ficava ali com a pessoa, de repente ficava a noite inteira com uma pessoa só, saía do grind, atravessava a rua e ia pro motel que tinha ali na frente, que ficava do lado da igreja, era ótimo. Estava no motel transando, começava a badalar os sinos da igreja, era incrível. Saudades do Hotel Louvre. Já frequentei. E aí a gente tava falando disso. Teve uma hora que a gente tava indo pra pista, aí rolou ali uns olhares meus com o garoto e tal, não sei o quê. Tá, garoto, forma de dizer, porque acho que talvez ele fosse mais velho que eu. Nossa, que coisa, você se interessando por um homem mais velho? Lá na Ursound não tinha muita outra opção, né, Mori? Aí beleza, fiquei lá com o garoto, daqui a pouco eu voltei, ali onde tava Humberto e o Luffy, eles olharam, nossa, já? é aquilo que a gente tava falando, né? Agora é tudo muito rápido e é isso, acabou. Aí o Humberto refez a maravilhosa piada da época do grind. Mas vocês já estão namorando? Porque pra mim, beijou tá namorando. Era sempre assim, no grind você ficava com alguém, aí você voltava pro círculo, o Humberto virava, e aí, vocês estão namorando? Porque pra mim, beijou tá namorando. Então, foi gostoso, assim, eu acho que foi muito importante pra mim no sentido, não só a experiência antropológica como um todo, de voltar ao lugar e ver as pessoas que estão lá, mas poder rever pessoas do passado e abraçar o saudosismo mais como uma forma de reconectar com quem eu fui e trazer isso pra minha vida hoje. Que acho que é algo que eu não pensava nessa hipótese, assim. Eu sempre olhava pro passado do tipo, aquilo aconteceu naquela época, eu era daquele jeito e não sou mais, agora sou de outro. Mas de repente olhar ali para aquelas pessoas que também estão com quase 50 anos, também que estão com saudade daquilo tudo, mas que continuam sendo as pessoas que elas eram ali no grind, sabe? Porque tipo, o Humberto e o Luffy estão a mesma coisa, é o mesmo humor, é as mesmas conversas, e isso não é ruim. Não. É a personalidade da pessoa, a pessoa é daquele jeito. Mas sabe? é porque também eu acho que você tava tentando, nisso que você falou, do tipo, ser uma pessoa, entre muitas aspas, nova, pra se adaptar, vamos dizer assim. Só que acaba que a gente sempre tipo,
o que a gente era ontem, mais o que a gente é hoje. E isso vai somando. Então, tipo, a pessoa que você era ainda tá aqui dentro. Ela não foi embora. Você ainda é a mesma pessoa. Só que você passou por outras coisas. Então, você é aquela pessoa mais um monte de coisa. Então, eu acho que é, talvez, aprender a valorizar isso. Do tipo, não é que você tem que deixar de ser aquela pessoa ou encarar como uma tristeza, tipo, eu deixei de ser aquela pessoa. Mas é mais do tipo, eu ainda sou aquela pessoa, mas eu também sou esta outra pessoa, sabe? E usar isso meio que pra... Eu acho que pra conhecer pessoas novas, porque eu acho que é um pouco o que a gente conversou ontem. Não vou dar detalhes, mas o que a gente tava falando... sobre conversar com pessoas novas, e é o que eu te falei, mas você sempre fica meio assim, a pessoa, eu não conheço as pessoas, mas elas gostam das mesmas coisas que você, elas vão pro mesmo lugar que você, tipo, dando o mesmo rolê que você. Se elas estão no mesmo lugar que você, se elas saíram do conforto do lar delas, num sábado à noite, frio pra cacete em São Paulo, pra ir pra aquele lugar, é porque elas têm pelo menos isso de mesmo interesse com você. Então, algo pra dar o spark na conversa você vai ter. E aí, dali, sabe-se lá o que vai acontecer. Mas é bom isso, não jogar fora as coisas do passado, só somar as coisas que aconteceram depois. Sim, mas acho que esse que foi o ponto interessante pra mim, porque foi olhar pro Daniel, pro Humberto, pro Luffy e tal... E assim, não é como se de repente a gente tivesse virado um bando de senhores, sabe? Tipo, foi quase como se a gente estivesse no grind, ou como se a gente estivesse no Sound de 2010, vai. Só que a gente tá com quase 50 anos, essa é a diferença. E só, sabe? A parte de outras experiências acumuladas e tal, toda aquela essência ali de quem a gente era... ainda tá em você. Tá ali. Sim. E acho que isso me deu um estalo muito importante, assim, que... Acho que a experiência antropológica não teria sido tão completa se, de repente, o Humberto e o Luffy não estivessem lá, sabe? Foi bem interessante esse clique. Ai, que bom. Mas que bom que você se divertiu e que bom que foi bom. Nossa, foi muito bom, tipo... A hora que eu encontrei o Daniel já foi incrível, né? Porque fazia muito... Daniel, tipo... Sempre foi um amigo, tipo, muito importante, muito presente. A gente sempre fez muita coisa junto. Mas, novamente, a vida acontece... E às vezes as pessoas acabam não estando tão próximas quanto elas gostariam. Mas eu sempre tive um carinho muito grande por ele e vice-versa. Assim. A gente só realmente não tinha tanto contato. Então toda vez que a gente se encontra é de alguma forma muito emocionante. Assim. Sim. Principalmente pensando no contexto da Ursound, que foi uma coisa que a gente fez juntos. Né? A hora que ele falou que o Humberto e o Luffy iam estar lá, eu falei, nossa, sério, eu não acredito que isso vai acontecer. Nunca acredito. E foi incrível demais, assim, foi muito bom. Ah, que bom. Que bom, fico feliz por você ter tido essa experiência. Muito obrigado. Acho que é isso. Você tem alguma coisa pra falar, pra contar? Rapidinho, só indicações de coisas. Você indicou o disco aí da Olivia. Eu vou indicar 2 discos que eu ouvi essa semana. Olha só. Eu não tive tantas reuniões, então consegui ouvir música. Mas o primeiro é o disco da Lorde, novo. Nossa, eu não ouvi ainda. O Virgin. Preciso ouvir. Bem bom. Bem bom. Assim, achei bem... maduro? Talvez, assim. Ele tem uma coisa meio do Melancholy, que é aquele disco. Isso. Ele tem um pouco do Melancholy, que é o meu disco preferido dela, mas acho que tem coisas também do Solar Power, tem coisas do Pure Heroine, então, tipo, é bem interessante, assim, acho que musicalmente é os discos mais bem feitos que ela já fez, assim. O que é legal, porque ela está evoluindo como artista. Mas gostei bastante do disco. E também, aí pro meu outro lado, mais jovem, o disco novo do Twice. Elas lançaram o 4º full álbum delas, que é o This Is For. Pegou? Olha só. Que é um disco bem legal, que tem muitas faixas, assim. É realmente um disco bem interessante.
E elas fizeram uma coisa muito legal, que tem subunits, que é uma coisa que acontece muito no K-pop, né? De fazerem subunits dentro dos grupos. Mas elas fizeram meio que subunits embaralhadas, assim. Então tem uma música com 5 delas, aí uma música com 3, aí uma música com 2. E eles embaralharam de um jeito bem legal, que nenhuma das 9 está mais do que em 2 músicas de subunit, assim. Olha. Então é legal que dá pra você ouvir bem a voz delas, tem estilos bem diferentes, assim. E tem músicas que elas fizeram, que elas estão apresentando, que a turnê mundial delas começou essa semana, que elas estão apresentando, que são solos de cada uma delas. Que teoricamente vai sair uma parte 2 desse mesmo disco, do This Is For, que são só as 9 músicas solo de cada uma delas. Que já vazaram os áudios, tipo, a gente tem prévias, mas não saiu oficialmente um álbum com as músicas solo. Mas são músicas bem, bem boas, assim. Tem música até meio country no meio, assim. Então, umas coisas bem, bem interessantes. Mas o disquinho do Twice tá bem divertido. Então, são as minhas 2 indicações. Olha só, arrasou. Menina, eu tava aqui scrollando o Instagram casualmente, a Preta Gil faleceu. Sério? Caramba, mas... Saiu agora há pouquinho a notícia. Tem vários posts aqui de artistas e tal. Mas foi coisa do câncer? Aham. Ai, que merda. Foi por agora, assim, tipo uma meia hora atrás, talvez. Ai, que triste. Triste, né? Poxa. Sim. Tadinha. Ah, e ela tinha filhinho, né? Eu acho. Não sei. Eu acho que ela tinha um filho. Não Putz, sei. mas que merda. Bom. Triste. Mas é isso então, gente. Muito obrigado aí por ouvirem o meu TED Talk sobre velhice, saudosismo e reconectar com pessoas e lugares importantes do seu passado. Sim. E a gente... já falei, né, do episódio de aniversário. Então acho que é isso. A pauta de hoje está completa. Exato. Então, boa semana para vocês, meus amores. Lembrem-se do dia 4 aí, estaremos ao vivo. Mas até lá vamos nos encontrando por aqui. E a gente precisa começar a soltar as caixinhas no Instagram, né? Precisa. Para facilitar para as pessoas mandarem coisas para nós. Mas Sim. podem mandar independente das caixinhas, tá, gente? Mandem por todos os canais aí que eu falei. Exato. E como diria a Lorde... perereca. Beijo, gente. Beijo, boa gente. semana. Que Deus elimine todos vocês. Que Deus dê uma última semana a todos, tá?